nesse closing de estreia desta segunda-feira. Já estou vendo a Carol conosco. Muito boa tarde, Carol, muito bem-vinda. Obrigado por estar conosco. E o que podemos falar sobre o mercado nesta segunda-feira de pregão que acabou de terminar? Boa tarde, Carlos. Boa tarde para toda a galera aí do canal BMC. É sempre um prazer estar aqui com vocês, dividindo, né, a análise gráfica tanto do Ibovespa quanto de algumas ações que vocês têm aí a mania de pedir, né? E é muito bom compartilhar isso aqui com vocês. Então vamos falar de gráfico. Vamos mostrar gráfico aqui. Nós tivemos aí o Ibovespa na semana passada, deu aquela esticadona, né, no início da semana, e a gente até acreditou que realmente iria romper com esse próximo nível, né, de resistência que estava ali no 107.517. Ele veio, performou acima, deu aquele beijo na nossa média mãe, né, que é a média de 200 períodos, só que ele não teve força suficiente ainda na semana passada para poder romper, né, e fechar acima da média de 200. O que aconteceu? A gente tinha ali um próximo alvo projetado no 108.874, mas o preço não foi lá. Então a gente viu o quê? Voltando, recuando, né, e principalmente para quem já tinha ali acompanhado as nossas análises, né, ali nos trades do dia, viu que a gente tinha demarcado o nosso alvo ali, falando que ele poderia vir fazer esse movimento de correção, e é exatamente isso que o Ibov está fazendo. Na sexta-feira, dia também de alta volatilidade, como foi o dia de hoje, a gente acreditou ali, ele veio, buscou ali a mínima do dia, que foi 104.934, e depois fechou no 106.279. No dia de hoje, o Ibov fez esse movimento de novo, né? Veio aqui, abriu lá em cima no 106.279, mas buscou a mínima ali em 105.622 e fechou no 106.015. E uma coisa interessante é que a gente tem ali os dois indicadores, né? O OBV, ele está para baixo da nossa média de 10 períodos, que é a nossa média de referência, indicador de volume, e o volume financeiro também está negativo. Então a gente acompanha esses movimentos aí de correção do Ibovespa nesses dois últimos pregões, né, principalmente. E Carol, só para a gente entender, lembrando, Carol Daller é analista técnica da Mulher na Bolsa. Carol, uma coisa que me intrigou nesse pregão foi o volume de ações negociadas pela Rumo, né? Que hoje superou até o volume de ações negociadas pelas primeiras outras duas ações, a JBS, que foi muito bem também nesta segunda-feira, e também a Local Web, mas a Rumo superou em termos de volume de ações. O que está acontecendo com o papel da Rumo? É normal esse volume? A gente está tendo qual tendência para a ação desta empresa de logística? É uma empresa extremamente sólida, né, há muito tempo aí, que vem performando. Ela está numa tendência de alta que começou ali depois do último fundo que ela testou ali nos 16,21. Ela veio fazendo essa tendência, isso foi em dezembro do ano passado, voltou, se recuperou, buscou ali o próximo alvo nos 19,28. E aí começou esse movimento, né, normal de mercado, sobe e desce, só que ela está nessa tendência de alta aqui. E o que acontece? No dia de hoje, a gente teve um volume financeiro muito maior, né, do que no último pregão. E para falar precisamente dela, deixa eu pegar aqui o dado, né? A gente teve aí um volume financeiro de 277,20 milhões de reais negociado nas ações. Abriu ali nos 19,29, a máxima foi em 19,79 e fechou nos 19,70. Então, na sexta-feira, a gente viu um volume de 298. Na quinta-feira, a gente viu um volume de 175. Então, de sexta para cá, a gente viu esse volume, né? Como a gente pode ver aqui, o volume financeiro, que é esse indicador que está aqui embaixo na minha tela, o IFR subindo,
o OBV acima da média de 10 e o preço está performando acima das nossas médias, inclusive. Então, realmente, seguindo essa linha de tendência, rompeu com essa resistência que a gente tinha no nosso gráfico aqui nos 19 com 28, e agora a continuidade do movimento, obviamente, né? Acreditamos que vai buscar ali a região dos 20 e 21. Perfeito, perfeito, Carol. Agora, mais duas perguntas, dessa vez sobre empresas queridinhas por parte dos investidores, pessoas físicas, empresas com maior número de investidores na Bolsa, Petrobras e Vale. A gente está vendo uma queda do preço do Brent nesta segunda-feira, o preço do petróleo, que é referência aqui para a Petrobras, caiu 1,71%, listado 84,83, e tivemos uma Petrobras que, por sua vez, fechou em alta de 0,40%, cotada a ação ordinária Petro 3 a 29,94, né? A Petrobras está registrando um momento positivo, né? Nos últimos dias, eu diria nos últimos 2 meses, né? Uma alta considerável, mas qual que é a sua visão sobre a ação da estatal petrolífera? E depois a gente comenta também sobre a Vale, porque tivemos novidades também sobre o minério de ferro. Mas iniciando com a Petrobras, qual que é a sua visão, Carol? Perfeito. A gente estou mostrando aqui os gráficos de petróleo, né, inicialmente. Então, a gente tem o petróleo do tipo WTI e o petróleo do tipo Brent. O do tipo Brent, que é a referência para a Petrobras. Então, no dia de hoje, ele veio aqui para baixo, né, depois desse gap gigante aqui que aconteceu quando a OPEP+, divulgou a redução da produção de barris. Então, a gente viu esse gap acontecendo, foi ali para cima, né, dos 87,30, e hoje ali está na casa dos 84,83. Ainda continua nessa tendência de alta, mas obviamente que tem esse movimento aí de correção de preço, depois dessa alta expressiva, desse gap gigante, né, que abriu o petróleo do tipo Brent, que é a referência para a Petrobras. E agora a gente olha especificamente, né, o gráfico de Petro 4, que vem também na mesma pegada. De dezembro para cá, ela está acompanhando. Tivemos um movimento de baixa aqui no início do mês de março, né? Até ali o dia 27, ela performou ali, estava numa região ali que a gente chama de congestão, né? Porque ficou ali naquele preço em retângulo, né? No movimento ali de lateralização. O que aconteceu depois disso? Depois ela veio no movimento de alta. Esse movimento de alta é o do curto prazo. Então, no movimento de curto prazo, a gente acompanha esse movimento de alta, buscando ali romper com a região dos 27,24. Boas notícias, né, para o gráfico, quando a gente olha, é justamente o OBV, que é o indicador On Balance Volume, que é de volume, né, que a gente tem aqui no nosso gráfico, ele está acima da média de 10, o IFR está ali na casa dos 68, buscando a região de sobrecompra, né, quando entra ali nos 70 é justamente a região de sobrecompra, e eu sei que quando chegar aqui, principalmente porque é um número psicológico, né, nos 27,24, tem muita galera aqui que vai realizar também. Então, o preço acima das médias e acompanha essa alta aí. E você me pediu Vale também, não é isso? Exatamente, Carol. Vale porque a gente teve um minério de ferro que nas últimas semanas está registrando uma alta, mas e a Vale também está, se não me engano, registrando um resultado. Aliás, não, desculpa, o minério está registrando uma alta, mas a Vale nas últimas semanas está registrando uma queda, né? Passou de cerca de R$100 por ação em fevereiro para hoje está a 77,87, né? Qual que é a sua visão e qual que é a correlação, se há uma correlação entre a cotação do minério de ferro, especialmente lá na China, lembrando que o Porto de Dalian, onde o minério é cotado, uma bolsa de minério mais importante do mundo, e a situação da ação, né, o andamento da ação da Vale aqui no Brasil? Claro. Existe sim essa correlação, né? Porque é o principal
é ativo, né, da companhia, obviamente, também segue essa cotação. E o que a gente vê no nosso gráfico aqui de Vale? Depois de janeiro, né, final de janeiro, em que experimentou essa alta aqui, essa última alta aqui em 95 com 89, né, que foi quase ali nos R$ 100, a gente acompanhou esse movimento de queda, né? Então ele veio o preço performando nessa linha de tendência de baixa nesse curto prazo, de fevereiro para cá, finalzinho de janeiro até agora, né, o mês de abril. Experimentamos aqui esse teste de suporte ali no 76,25, segurou nessa região, o que foi um bom sinal, inclusive, e aí depois a gente acompanhou esse movimento de retomada ali de preço até acima da região dos 81,32. E, obviamente, nesses últimos 4 pregões, a gente experimentou também esse movimento de correção de preço, e ali vai ser o teste. Então, quando chegar ali na região dos 76,25, esse vai ser o teste para saber se o preço segura ali, se ele chegar ali, ele vai segurar nessa região de suporte de novo e pegar impulso para subir, ou se ele vai de fato romper e buscar outros pontos de suporte aqui no nosso gráfico, como por exemplo o 74,78 e 70,83. O que a gente tem como indicadores aqui na nossa tela e que dão a impressão de que esse preço pode buscar ali a região de suporte de novo é o OBV, que está inclinado, né, para baixo, abaixo da média de 10, IFR está ali na zona dos 41 pontos e tem um volume financeiro maior de queda, né? Um volume financeiro de venda muito maior do que o volume de compra. Então, a gente teve, inclusive, hoje, um volume negociado de 1,69 bilhão de reais, enquanto que semana passada continuou também 1,78, né? E na quinta-feira a gente viu também acontecer aí um volume expressivo de 1,69. Então, basicamente, a gente tem uma linha de tendência do curto prazo ainda de baixa, né? E a gente espera que esse preço aqui segure, principalmente porque a Vale é uma das gigantes aí do nosso índice Bovespa. E ela segurando, né? Várias vezes, em vários pregões, a gente já vivenciou isso, a Vale segurando o pregão aí inteiro, né? Do Ibovespa. Pois é, né? Vale e Petrobras, se não me engano, são juntas, quase basicamente representam a metade, né, das ações, da liquidez diária do Ibovespa, né? Então, se as duas seguram, o Ibovespa também consegue ter um resultado positivo. Última pergunta que eu queria te fazer, Carol, olhando um pouco as ações desta segunda-feira, que mais subiram e mais caíram, JBS, como as ações da empresa estão se comportando, as ações da gigante da proteína animal, considerando também a viagem do presidente Lula para a China, junto com a liderança da JBS, não só da JBS, mas de outras empresas também, setor de proteína animal, e as perspectivas de novas compras de carne por parte do mercado chinês, que lembramos é o maior consumidor de carne do mundo. Qual que é o andamento da ação da JBS aqui no Ibovespa? É interessante você perguntar sobre ela, Carlos, porque, inclusive, essa semana eu estava numa reunião aqui com investidores, eu estou aqui em São Francisco, na Califórnia, e nos Estados Unidos a JBS ficou muito marcada, né, entre o pessoal do mercado, principalmente com relação ao Joesley Day. E aí, quando começou a viagem, né, do presidente para lá e começou a se falar em incentivos, né, para a empresa, me perguntaram exatamente isso: vamos experimentar um novo Joesley Day nesse governo? Ai, mais engraçado, né? É assim que o Brasil é visto aqui. E JBS, ela está ainda numa linha de tendência de baixa muito bem definida aí desde novembro do ano passado. Ela começou ali a despencar, né? Depois de alcançar ali os 24,66, ela veio nessa tendência de baixa e segurou aqui na região na sexta-feira dos 16,41. Então foi justamente aqui no dia do último pregão que a gente teve, a mínima foi nos 16,41, região importante ali de suporte.
hoje ela já conseguiu dar essa reagida, né? Abriu, inclusive, nos 16,84 e fechando ali nos 17,04 centavos. E o que a gente tem? Uma distância muito grande entre o preço atual e a média, por exemplo, de 200 períodos, né? A média está aqui em 23,65. A média de 72 está em 19,41, a média de 21 com 17,86. Então, o preço hoje está muito distante das médias, e a gente precisa de ter um volume comprador bem maior aqui para que esse preço consiga chegar pelo menos ali na região dos 18,89. Ou se ele não reagir, né, para cima, como a gente espera que aconteça, depois de um período muito longo, né, de queda nessa ação, ele pode vir de novo aqui testar essa região dos 16,41 e buscando ali os próximos alvos de suporte. Não temos muito boas notícias, né, principalmente aqui com relação ao OBV, que ele está bem abaixo da média de 10, e o IFR ali na casa dos 39. Perfeito, Carol, mas antes de terminar a nossa entrevista, queria te perguntar qual foi sua resposta para os investidores americanos sobre um possível Joesley Day. Será que teremos um outro Joesley Day nos próximos anos ou você está mais otimista? A verdade é que, infelizmente, a gente não pode esperar muita coisa boa, né? Quando se fala assim desse tipo de barganha, e infelizmente o nosso passado, o nosso histórico, e principalmente com relação a esse governo atual, não é um histórico muito bacana no que diz respeito a essas companhias. Então, infelizmente, a minha resposta é: vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e colocar sempre ali o nosso capital de uma forma inteligente, né, fazendo a nossa reserva, dando aquele espaço, né, para ter esse controle e gerenciamento de risco. Eu acho que é o principal. E eu sempre falo aqui, né, para a galera: nunca, jamais coloque todos os seus ovos numa cesta só, e principalmente nunca deixe todas as suas cestas no mesmo galinheiro, né? Então, se você investe no Brasil e ainda não investe em outros países, como por exemplo, no maior mercado do mundo, que hoje são os Estados Unidos, então é hora de começar a pensar nisso, aproveitar aí esses dias em que o dólar está um pouco abaixo ali, né, que está em queda, e aproveitar para fazer aí essa parcela, né, do capital, fazendo de uma forma inteligente a administração dele. Com certeza, diversificação é o segredo e com certeza teremos mais capítulos, né, para comentar juntos aqui no Closing, junto com a Carol Daller, analista técnica da Mulher na Bolsa. Muito obrigado, Carol, por estar conosco hoje e até a próxima. Muito obrigada, quero mandar um beijo para a galera que está nos acompanhando aqui no chat e até a próxima. Até mais. E agora, então, após nossa análise técnica...